bem-vindas a mais um episódio do Pode Organizar, o podcast da Vem Cá Organizar, comigo, Carla Coelho, e sempre convidadas especiais. E nesse episódio não podia ser diferente. Hoje eu tô com duas convidadas mega especiais, profissionais da organização, e olha só, elas são especialistas no nicho de mudanças. O nosso episódio de hoje é para compartilhar alguns segredinhos desse nicho super especial, que é o da gestão da mudança residencial. E hoje estamos aqui, nada mais nada menos, com Ana Flávia Furlan e Marta Tereza. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Primeiro, quero agradecer muito por vocês terem aceitado o nosso convite, viu, de participar aqui do nosso episódio. Sejam muito bem-vindas, meninas. Prazer, obrigada. Nosso também de vir falar mais um pouco sobre esse nicho aí que a gente ama tanto. Verdade, muito bacana. Mas antes da gente começar a esmiuçar sobre esse nicho, né, tão encantador e tão desafiador para muitas, né, eu queria que vocês contassem, a gente está muito curiosa aqui, para saber como que vocês ingressaram nesse mercado. Quem começa, meninas? Já começa? Bom, eu entrei na organização por conta da depressão. Eu sou jornalista e mudei para o Rio, sou de São Paulo, mudei para o Rio tem 10 anos. E nesse momento que eu mudei para cá, eu larguei ali tudo que eu fazia e vim para o Rio e me vi numa situação que eu nunca tinha me visto antes, que era parada, né? Apesar de eu estar trabalhando, não era com o mesmo volume, com a mesma intensidade de quando eu era jornalista. E isso, né, unido à mudança, né, uma nova realidade, Sim, todo mundo, me levou a uma depressão super séria, assim, uma depressão. Você não tinha ninguém na sua família aqui? Não. E aí me levou a uma depressão bem grave, de realmente não levantar da cama. Então, e aí eu fazendo tratamento, e aí num determinado momento a psicóloga falou pra mim que eu deveria me organizar. Eu já tinha até feito o curso. É mesmo? Mas fiz mais por brincadeira, aquela coisa de, vamos fazer lá o curso, né? As amigas, vamos fazer. Achei tudo uma bobagem. E já sei, tudo isso não, isso não tem isso é bobagem, gente. O que isso faz de diferença na vida de alguém, né? Arrumar uma gaveta. Gente desocupada. E aí ela falou, enquanto você não se organizar, você não vai melhorar. E eu tava ali tomando 2 antidepressivos. Tomava antidepressivo, eu tomava um para parar de fumar e tomava outro para depressão. Eu fazia terapia em grupo, terapia individual. E eu não estava melhorando. E ela falou, você precisa se organizar. Quando você começar a organizar o seu ambiente, os seus horários, as suas atividades, você vai começar a se organizar internamente, você vai melhorar. Uau. E eu não acreditei, mas eu não estava em condições de discutir. Eu estava muito mal, realmente. Qualquer coisa, qualquer corda que me jogue. Exato. Uau. E aí eu falei, vou começar. E comecei com a minha bolsa. Aí eu, à noite, ia lá, organizava a bolsa e tudo. E aquilo começou a me dar um up, assim, eu falei, gente, isso tá funcionando. Aí comecei, eu vou organizar o guarda-roupa, eu vou organizar minhas gavetas, e eu comecei a melhorar, eu comecei a levantar. Sentindo aquele bem-estar, né, em cada coisa que eu E a sensação de controle, de você saber onde estão as coisas, de você conseguir parar e pensar em como vai ser teu dia, e onde... Era uma coisa que eu nunca tinha sentido. E aí... gostei tanto que eu falei, não, eu vou trabalhar com isso, né? Ainda tive medo um pouco de começar, dei aquelas inseguranças, normal que todo mundo faz. Mas aí, num determinado momento, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí entrei na organização por conta da depressão. Caramba, incrível, Ana. Nossa, jamais imaginar. Uma que a Ana era jornalista e outra que foi assim, muito bacana. E Marta, conta pra gente como é que foi isso. Eu sou fruto de uma família extremamente desorganizada. A minha mãe tem sim transtorno de acumulação, lógico num nível leve, mas tem. E eles sempre foram muito desorganizados. Então, tanto que eu brinco que eu tenho esse DNA, eu tenho sempre estar atenta. E eu cresci, assim, a minha brincadeira era... Eu brincava muito de boneca, eu sou filha única, então a brincadeira era sozinha. E me conecto com isso. Não era filha única, mas brincava muito sozinha. Pois é. Então eu sentada no chão, brincando de boneca. A minha casa tinha uma escada caracol, não era tão fechada, era um caracol mais aberto. E aí eu fazia ali o apartamento da Barbie. A Barbie tá super na moda. E aí eu fazia ali o apartamento da Barbie. Meu pai chegava do trabalho, ele que subisse a escada pelo cantinho mais curto, que o degrau era mais curtinho. Porque o apartamento da Barbie não quis ir aqui, né? E aí, brincando ali, carpete, eu tinha essa parte tapete. Essa parte do ossinho aqui era preta, de roçar no tapete o dia inteiro. Mas era ali, eu no chão, no tapete, e em todas as maçanetas de armário,
de porta, roupa passada, pendurada. Então, isso é uma lembrança muito vívida na minha vida. Então, eu cresci com essa bagunça. A mesa cheia de coisas, a mesa de jantar cheia de coisas. A gente tinha uma outra mesa onde a gente fazia as refeições, que era na cozinha e tal, era uma mesa grande, mas a de jantar ali, sempre cheia de papelada, e vai chegar alguém, pega um saco bem grande, mete tudo, esconde tudo. E aqueles papéis ali, nunca mais se achava nada. Aí volta e me sumia conta, essas coisas, né? A gente, quando mudou pra casa que nós estamos, na obra, meu pai meteu uma conta no bolso. Quando a gente mudou, cortaram a luz. O que aconteceu? Foi aquela conta que ele escondeu. Que guardou. Enfim, a desorganização era genérica e eu cresci assim. Quando eu comecei a adolescência, a primeira coisa que aconteceu foi meu armário. Porque a gente tinha uma passadeira e ela chegava no meu quarto, ela dividia já a pilha, minha mãe, meu pai e eu. Ela abria a porta do meu armário, achava um buraquinho e metia a roupa passada. Quando eu precisava de alguma coisa, eu desfazia a pilha da roupa passada, bagunçava todo o resto, daqui a pouco tava tudo, tipo, misturado. Boca do leão. E na hora que eu ia usar, era, tem que passar, tem que ver, fora que eu não achava, aquela coisa toda que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo que se vê naquela desorganização passa por isso. Eu falei, gente, não dá, não rola. Tô perdendo tempo, fico aborrecida, não dá, não vai acontecer isso. O que eu faço? Primeira coisa que eu fiz, eu sei lá, uns 12 anos, cheguei pra passadeira e falei... Desculpa. Cheguei pra passadeira e falei, olha, você não sabe guardar roupa. Passa a deixar a roupa em cima... Eu dando ordem, 12 anos. Passa a deixar a roupa em cima da minha cama. Quando for da sua mãe, tu põe na minha pilha, porque senão eu nunca mais vou achar. Se tiver dúvida, põe na minha pilha. Porque o que for deles eu separo e ponho lá. Tá, assim foi feito. Só que eu não tinha essa organização, ficava aquelas pilhas lá um tempão, aí um dia eu parava. E aí eu comecei a setorizar, eu tinha um armário bem grande, comecei a setorizar meu armário. Então era blusa de manga curta e sem manga, a outra porta era blusa mais de manga comprida. Eu fui fazendo isso muito natural. Olha só. Né? Eu falei assim, eu preciso, quando eu quiser, eu sei onde é que ela tá, porque tá categorizado, coisa que a gente faz antes. E enfim, e assim fui fazendo aquilo ali, aí dali eu fui pra minha parte de estudos. Toda vez que eu precisava estudar, minha escrivaninha estava de cabeça para baixo, eu tinha que guardar tudo e tal, não sei o quê. O quarto onde eu estudava, cheio de roupa nos móveis. Até hoje, o meu pai tem mania, chega em casa, tira o casaco, mete na cadeira da sala. Aí eu vou tirando as coisas dele. Por que você botou meu casaco lá? Porque o lugar da cadeira da sala não é lugar de você botar seu casaco. E sapato, enfim. Era tudo muito bagunçado e eu comecei, a organização acho que me achou. Sim. Porque eu comecei a procurar esse caminho. Entendi. E aí as coisas foram funcionando melhor pra mim. E beleza, aí nisso eu fiz faculdade, sou dentista. Olha só. Fiz a faculdade, todo mundo na faculdade falava, Marta, a aluna mais organizada que tem. Porque isso entrou em mim. Sim. Depois no consultório também, eu tenho um amigo que falava, gente, nunca vi um consultório de odontologia tão organizado. Eu sou endodontista, né, faço canal, e como especialista eu passei aí em clínicas para tratar só canal e tal. Sim. E as dentistas das clínicas, as secretárias, falavam, doutora, a senhora entra, monta seu acampamento, trabalha, depois desmonta seu acampamento, ninguém nem sabe que a senhora passou aqui, e ainda volta e me arrumava umas gavetas, assim. Então, é uma beleza, porque os dentistas vêm aqui tudo pra cima, não sei o que, a senhora não me pede nada, porque sabe onde tá tudo. Então, assim, isso super entrou na minha vida. Só que a odontologia, no momento, me deixou frustrada. Sim, por N motivos. Principalmente por um motivo de empreendedorismo, que a gente sai da faculdade absolutamente despreparado, né? Sim. Então, com isso, eu tive que fechar o consultório, passei a trabalhar nas clínicas, que é muito desgastante. Cada dia da semana eu estava num lugar diferente, sempre carregando muito peso, né? Eu já tenho um físico que não colabora. E, enfim, então isso foi me desgastando muito fisicamente também, além, lógico, de eu ter uma hora parada e falado assim, eu não sei onde eu vou parar dessa forma. Não me entendeu? sinto mais feliz, mais qual plena, é o meu futuro? Entendeu?
o que eu vou fazer no futuro? Eu vou ter uma hora que isso aqui não vai dar mais certo. Sim. Eu vou ter essa limitação vai aumentando. E o que eu vou fazer? Qual é a minha perspectiva de vida? Sim, uau. Falei, não, eu preciso de um plano B. Aí, lógico, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu goste. Perfeito. E nessa época, eu já, às vezes, nas clínicas mesmo, faltava um paciente ou outro, eu ficava no celular, né? No YouTube, Buscando lá, isso. procurando coisa. E eu descobri esses vídeos de organização. No início era muito da Priscila Saboia, basicamente. E aí eu acompanhava, sempre via e tal. E a gente sabe que tem um algoritmo que começa a jogar sempre o que ainda você mais vê, que né? você vê. Então ele sempre aparecia, eu sempre vi e tal. Aí ela começou a falar de curso. Eu falei, poxa, isso é interessante. Existe a né? profissão. Existe essa profissão, gente. Então quer dizer, um negócio que pra mim é tão natural, que veio tão natural, mas eu posso. Isso pode ser o meu plano B. Porque eu faço artesanato. Mas eu achava que eu não tinha perfil de viver de artesanato. Entendi. Falei assim, gente, eu não tenho esse perfil, acho que não vai dar certo. E organizar, eu falei, pô, eu acho que vai dar certo. Porque você vai na casa da pessoa, resolve tudo lá, não sei o que, e vai embora. Você reconhecia trabalhar com aquilo que eu gosto? E é uma coisa que eu gosto, pra mim é muito natural. Eu falei, pô, eu acho que isso rola. Aí, quando eu consegui, fiz o curso. E aí, eu fazendo o curso, gente, eu fazia isso. Isso é técnica, né? Isso tem nome? Isso tem nome. Isso tem nome. É incrível. Então, assim, a gente Muito vai vendo que bacana. a organização é uma coisa natural. É porque em dado momento as pessoas acabam se perdendo. E eu costumo sempre falar, para pegar o fio da meada, para voltar pro início, para zerar a brincadeira, precisa de uma ajuda. Eu falei, pô, e eu posso ser essa ajuda. Uau. E aí eu entrei na organização e, Bacana. enfim. E como eu gosto de estudar, eu estudo de tudo um pouco. Mas mudança sempre foi uma paixão. E desde também adolescente, que a gente adolescente fala que ela não tá fazendo nada, você também, então vamos fazer nada juntos. Verdade, aí ajuda as amigas. Pois é, e aí, bacana. Marta, eu vou me mudar, vamos lá pra casa comigo me Ah, ajudar? Aí eu ajudar. me metia, falava, essa caixa vai pra lá, essa caixa vem pra cá. Adorava. Então, e aí os amigos de sempre iam me chamando. Né? E eu entrei nesse nicho de mudança e quando eu descobri que a organização tinha esse nicho, falei, pô, Eu vou nessa, muito bacana. Fiz 13. Não, e você trouxe a deixa aqui, né, Marta? Nessa questão de mudança. Então a Marta tá contando que foi algo natural que você entrou para esse nicho e começou a atender esse nicho. A Ana foi assim também, Ana? Tipo, surgiu a necessidade, você quis conhecer como que era e aí viu que, poxa, era um nicho bacana e vou investir nisso. Como é que foi em relação à gestão de mudança? Desde o início você já queria focar? Não, com relação à gestão de mudança foi completamente sem querer. Mesmo? Eu quando eu comecei, como a minha história na organização tem a ver com a depressão, eu comecei a trabalhar com a organização de uma forma muito verticalizada, assim, eu queria o aprofundamento. Então eu não trabalhava com pessoas que não estivessem dispostas a passar pelo processo de organização. Então eu pedia que a pessoa estivesse comigo durante o processo, não organizava enquanto a pessoa não estivesse. E ela passava por todo aquele processo de encarar ali os acúmulos e fazer o desapego. Ela tem formação de coach também, então Que legal. isso ajudava nesse processo que ela fazia, né? Fui fazer, inclusive, a formação de coach por causa disso. Não para ser coach, mas para saber atuar lidar com dentro seus desse... clientes. Aí eu criei uma metodologia, eu fiz uma mentoria com o pessoal do Voz do Ser e eles fizeram uma metodologia de atendimento para isso, voltada a isso. Até porque é algo muito específico, né, Ana? Você tem que saber Sim. lidar com aquele caso, com aquele tipo de Porque a cliente, organização né? externa, normalmente ela reflete uma organização interna. Interna. Então, como coach, com esse tipo de organização que a Ana fazia, ela tocava aí, né? Perfeito, Exatamente. Quando você perfeito. mexe numa gaveta, você está mexendo dentro da alma da mente, pessoa. é. Você tá pegando ali dentro, né? Porque é um reflexo. Sim. O nosso externo, ele é um reflexo do que a gente pensa sobre a gente. Verdade. E, enfim, e aí trabalhei muito tempo com isso. E mudança não era uma coisa que me agradava. Apesar de eu sempre gostar dessa coisa do planejamento, sabe? Do macro, assim. Eu sempre gostei disso. Perfeito. Mas não era uma coisa que eu me agradava. Eu até me boicotava um pouco com relação às mudanças. Quando era um orçamento de mudança, eu já passava meio, sabe? Sem vontade de fechar. Sim. E isso refletia. Eu realmente não tinha muitas mudanças, não fazia muitas mudanças. Meus trabalhos sempre foram mais de organização mesmo. Entendi. Só que há uns 3 anos, mais ou menos, atrás, eu comecei a focar no público de alto padrão. E para esse público, a mudança é um nicho muito importante. Sim.
E Porque até aí, porque é algo muito difícil, eles não fazem sozinhos. sim, Precisa de sempre ajuda, muito sim, grande, muito grande. complexo. É um público mais acostumado a fazer, a demandar, a É. terceirizar. E eu Entendi. especificamente atendo um público que está fazendo uma ascensão social. Então, são pessoas que, às vezes, vêm de uma casa muito menor para uma casa muito maior. Sim, Né? De o uma volume, o realidade, acervo também. uma realidade muito diferente para algo que... Né? Então, tudo aumenta, tudo fica grande e a pessoa não consegue, às vezes, acompanhar essa transição. Perfeito. Ela precisa de uma ajuda. As demandas também são As demandas são muito maiores do que ela está Entendi. acostumada. Entendi. E aí, com isso, a mudança tomou uma proporção maior e aí eu passei a gostar, me apaixonei pelo... Entendi. Começou a vir demanda em relação a isso, Porque, então, né? sim, a demanda chegou até mim e eu gosto muito porque eu tenho um prazer de servir muito grande. E eu me sinto seguindo esse propósito quando eu estou na mudança. Perfeito. Essa gestão completa da mudança, de todos os aspectos da mudança, de toda a logística, de tudo, faz com que eu me sinta servindo muito mais Perfeito. do que eu sentia Não, e olha antes. só, olha o que a Ana tá só recapitulando, uma coisa que você falou aqui e que vale a pena repetir, Ana. O prazer no servir, né? A importância de, no negócio de organização, você desenvolver isso. Se você não tem prazer no autoconhecimento, você descobrir que você não tem essa facilidade, não sente esse prazer no servir, é algo a observar, ter um cuidado, porque isso vai ser extremamente necessário. Extremamente. Com Né? certeza. Eu acho que assim, se você me perguntar o fundamental para uma personal organizer, eu diria isso. Perfeito. É o prazer de servir e o não julgamento. Uau. Porque se você não tiver essas duas coisas, você não consegue fazer um trabalho de excelência. É porque você Perfeito, pode perfeito. amar a organização, ter facilidade, tudo. Mas Quer você saber as chega técnicas, mas... chega na casa do cliente, você quer determinar como é que ele tem que viver, aí já Ou começa a dar... comparar com a sua maneira de... Começa a dar, ou então até fazer críticas, Sim, julgamentos, desagradável e tal. Às vezes a gente, infelizmente, acontece isso com a equipe, né? Uma equipe que seja Ah, a gente mais vai contar, nova vai pedir e para tal. nós contar as situações aqui bem desafiadoras também, Então, meninas. assim, é preciso que você... E isso vem no início de todo o planejamento, você tem que entender o cliente. É um pouco se colocar mesmo no lugar dele. Então entra uma empatia aí que a gente também tem que ter. Então, além dessa vontade de servir, que eu estou fazendo a sua casa. Então não é uma casa onde eu vou viver e eu acho que tem que ser assim, assado, assim, 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 assim. Perfeito. Não é. Então a gente tem que entender isso lá no início e se você não tiver esse entendimento, Essa sensibilidade. vamos dizer, até uma boa vontade de fazer isso, entendendo que é para o outro, não rola, entendeu? Perfeito. E eu acho que um alerta que tem que ficar para as meninas é assim, eu acho que eu tenho até uma vantagem com relação a isso, porque eu não era organizada, né? Sim. Eu era a pessoa de abrir o guarda-roupa, segurar, pegar a peça e segurar o resto com a mão. Eu me conecto muito com isso. Eu também, Então, eu pela sempre dor. fui assim. E aí, por conta disso, eu consigo ter mais empatia com a Ainda bagunça do mais. outro, porque eu entendo como a pessoa pensa, eu entendo que ela, né, eu tô há muito pouco tempo longe, e eu brinco que eu falo que é um dia de cada vez, igual Sim. Alcoólicos Anônimos. Se eu perder o controle, a minha casa vai virar o caos de novo. Perfeito. Então, eu preciso estar sempre atenta a isso. E aí, eu acho que quem nasceu organizado, né, quem fala, Já eu tem sempre aquilo fui como- organizado, Sim. tem esse estranhamento inicial de ver a desordem e falar, mas como pode a pessoa não pessoa- entender que tem que ser assim? E aí corre esse risco de julgar e de não ser empático. Então, tomar muito cuidado. Se você nasceu organizada, se você sempre foi Teve organizada, esse talento, toma mais cuidado ainda para ser empático. Perfeito. Muito bem colocado. Na minha vida, eu descobri a organização, eu não nasci organizada, muito pelo contrário, eu costumo dizer que eu ainda tenho esse DNA. Então a gente, Cresceu quando também tá nesse meio, né? louca de projeto, a casa da gente Aham. vai ficando de cabeça para baixo. Aham, E um tem uma pouco hora que esquecida. você fala, gente, pelo amor de Deus, parou tudo. Deixa Parou eu tudo, ficar deixa em eu ordem. organizar isso aqui que eu não tô conseguindo me achar em casa. Aham. Se Olha eu não aí, ó, me meninas, achar em mais casa- uma super dica, né? Se você não observar isso que a Ana falou, né, e a Marta muito bem. Se você não tiver esse cuidado também de olhar para o seu aqui, Sim. né? Você tá ali organizando a casa das pessoas, oferecendo seu trabalho.
mas não perca o controle também da Se tua você rotina não se da tua organizar em casa. casa, o seu planejamento todo, o cerne do teu trabalho, começa a querer ruir. Sair do trilho, né? Então você fala, peraí, parou, porque vamos organizar isso aqui, porque senão não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Perfeito. Né? Não é nem por perfeito. exemplo, não tem cliente que pergunta, né, pra gente, a sua casa é organizada? Gente, Se você a tem gente toque de tenta, né? organização. Porque, né? E principalmente a minha, porque eu moro com meus pais e eles ainda são grandes acumuladores. Mas eu acho que aí cabe, é uma coisa que eu sempre uso quando a pessoa me pergunta isso, e é bem comum, é uma coisa que eu sempre uso. A minha casa é organizada, mas nem sempre arrumada. Porque existe a diferença, a gente fala muito sobre essa diferença e eu acho que isso acaba sendo, a gente fala disso, mas às vezes as pessoas não têm essa clareza da diferença. Então, você pode chegar na minha casa hoje e ter louça na pia e ter um casaco em cima da cadeira, mas tudo tem lugar. Ele tem lugar para voltar. Eu sei onde as coisas estão. Tem Isso sistemas facilita. ali Tem atrás. sistemas que facilitam para voltar para o Isso lugar. na hora que você Perfeito. for arrumar, ele vai tornar essa arrumação rápida. É diferente de Porque pegar... tem organização. É diferente de você Perfeito. pegar aquele casaco e ficar, onde eu vou enfiar, né? Aí abre uma porta, enfia ele lá dentro e Aí fecha. eu não sei onde eu vou enfiar em qualquer Em lugar. qualquer lugar. Verdade. Isso é uma casa desorganizada. Perfeito. Então, ainda que a minha casa esteja desarrumada, ela é uma casa organizada. Muito bacana. Então, meninas, a gente já tá vendo muito ouro aqui nesse episódio, né? Eu já quero fazer uma pergunta também mais focada no nicho de mudança, que é o seguinte. É uma dúvida muito comum, eu queria muito que vocês passassem a visão de vocês em relação aos maiores desafios de trabalhar com o nicho de mudanças. O que vocês acham? Eu acho que o primeiro desafio é o desespero do cliente. Sim. Porque Lidar com o desespero dele. porque a pessoa ouve falar em mudança e fala, meu Deus do céu, que vontade de virar a Dini é um gênio, sim, sou dessa época. Virar a Dini é um gênio, piscar assim, e tô na casa nova com tudo organizado. Né? E a pessoa é muito, assim, eu acho que esse desespero dá uma desorientação, ou talvez porque seja uma coisa que não é um conhecimento muito comum, e a pessoa fica assim, gente, eu não sei nem por onde que eu começo. E aí é que entra, gente, que a gente tá, e principalmente a gestão de mudanças, que é, a gente quando fala em mudança para organização, a primeira coisa que a gente imagina é o pré-mudança, que também muita gente não conhece, né, que é o acompanhar a embalagem, fazer inventário e tal, e o pós-mudança, que é o mais conhecido, que é o tirar da caixa e organizar, né? Diferente, às vezes a pessoa fala, mas a empresa de mudança faz. Ela tira da caixa e coloca nos lugares, coloca. Né? A gente organiza, é a diferença do arrumar e organizar. Se criam sistemas ali, né? Muito Sim, diferente. então Perfeito. assim, ali a tua casa vai passar no dia seguinte, na entrega, ela já está funcional. Então, beleza. E aí a gente entrou com essa gestão de mudança, porque a gente, conforme vai entrando nesse nicho, vai vendo que como o cliente não tem uma orientação inicial, ele não sabe por onde começar. Sim. Então, eu vou mudar para um apartamento que está zero, eu preciso de armários. Aí ele entra numa loja de planejados e ele não sabe direito nem mesmo o que ele tem, então ele não sabe qual é a como demanda. armazenar. E aí ele passa para o projetista ou para o arquiteto, enfim, um desconhecimento de demanda, e o arquiteto e o projetista fazem o trabalho deles, sempre pensando na estética e tal, e naquela coisa básica que é uma coisa... Na média, né? Na média. Ele não sabe uma demanda Padrão. específica. Padrão. Ele usa o padrão, exato. Então, e às vezes a gente vê muito isso no pós-mudança, você vai organizar e fala, então, mas isso aqui tem um espaço X e eu preciso de um espaço 3X. Não tá Eu acho que esse é o... teu acervo. Eu acho que esse é o maior problema da pós-mudança, essa incompatibilidade, principalmente quando você trabalha com casas que foram planejadas por um profissional, teve um projeto de arquitetura, teve ali um planejamento, e os espaços são grandes, porém são incompatíveis com o acervo. Perfeito. Então o cliente fala, mas eu tenho mais espaço do que eu tinha na outra casa. Sim, você tem mais espaço linear, né? Em metro linear tem mais. Só que a distribuição foi feita
de uma forma equivocada para o seu acervo. Perfeito. E não é assim, não é o trabalho da isso não é uma maldade. Não. Isso é porque é lógico que se você não apresenta uma demanda específica, o profissional não tem como vai ter uma atender. demanda padrão, Claro, né? exatamente. Então, e nem sempre ela te atende, né? Então, às vezes sim, às vezes você consegue adaptar com facilidade e às vezes não. E a gestão de mudança anterior, uma das coisas que a gente faz é isso, ajudar na compatibilização do armário com o que a gente chama de acervo e do mobiliário. E nem todos os modelos de negócio fazem isso, mas isso é um grande diferencial, né? Pra Então, é por isso que a gente trabalha com a gestão. Não é diferente. só com mudança residencial, é com a gestão. Então a gente vai fazer essa compatibilização, a gente vai ver, a cliente fala, olha, a minha louça tá horrorosa, eu vou mudar para uma casa linda, maravilhosa, planejada, eu quero tudo novo, eu quero roupa de cama nova, e a gente vai providenciando todas essas demandas para que quando a gente entregue a casa, ela tenha de fato condições de entrar ali e passar a viver zero. Perfeito. A tua vida tá pronta. Isso já entra até nessa questão de diferenciais também, que a gente vai entrar um pouquinho nessa questão, né? Eu quero assim, pedir para vocês compartilharem algumas coisas, porque, de fato, nem todo mundo quer entrar tão profundo, nisso que você falou, né? Na gestão de todo o processo. Muito trabalho, é muito diferente para cada cliente. E depende muito também do momento que você é acionado, né? A gente é acionada. Então, eu acho que assim, você tem que se preparar muito bem para isso. Perfeito. Eu acho assim que, como a minha demanda veio do alto padrão, e o alto padrão tem uma exigência maior, por que uma exigência maior? Porque quem está acostumado com serviços de alto padrão, está acostumado com excelência. Perfeito. Então, se você tem o livro, né, do Ferreirinha, que ele fala o paladar não retrocede. Então, se você... Com as meninas. Qual é o nome do livro? O paladar não retrocede. Do Carlos Ferreirinha. Anotem aí. Se você se acostuma com algo bom, você passa a ter aquilo como padrão. Então, você não vai querer nada menos do que aquilo. Você não quer nada menos do que aquilo. Então, a gestão de mudança dentro do alto padrão, que eu acho que é fundamental você oferecer só uma pós-mudança, você oferecer só uma pré-mudança dentro desse nicho, né, focado nesse público, eu não acho que funcione tão bem, porque o tempo das pessoas do alto padrão é muito valioso, né? O tempo delas é muito caro. Então, se o tempo dela é caro, é muito mais vantagem para ela pagar por alguém que faça aquilo muito melhor do que ela, do que ela ter que perder o tempo fazendo aquilo. E de uma forma plena, abrangendo tudo. Plena, exatamente. Então, eu acho que é muito importante quem trabalha com alto padrão ter esse tipo de entrega. Perfeito. E se preparar para essa entrega, porque realmente é algo muito complexo. As demandas são muito grandes, então desde você pensar no mobiliário, você estudar coisas que as pessoas não... O horário que pode é isso que eu ia falar. Por exemplo... É uma coisa que você não lembra. Por exemplo, você tem ali... qual é o horário de mudança do seu condomínio? Meu condomínio pode mudar das 9 às 5 da tarde. Mas qual é o horário que tiram o lixo do seu condomínio? Porque dependendo do horário que desce o lixo, você vai ter o elevador de serviço destinado ao lixo. E aí, o que isso impacta no teu planejamento de mudança? Se você tem um caminhão ali que você contratou para deslocar a sua mudança, para fazer a transferência das caixas, do acervo, naquele dia, você pode não ter tempo suficiente para levar para casa nova e chegar a tempo do outro condomínio dentro do horário de receber aquela mudança. Então, fura a logística toda. Então, é um planejamento muito minucioso. E com foco numa experiência que você mesmo fala, 5 estrelas. Isso. A minha experiência é assim, eu entendo que uma mudança, ela é mais do que você transferir coisas de um lugar para o outro. É você reconstruir o lar de uma pessoa no endereço novo. E o lar de uma pessoa tem mais do que móveis e objetos. Né? É toda uma experiência. Memórias, sensações, cheiro. O lar de uma pessoa tem tudo isso. A Ana postou esses dias uma mudança que ela estava fazendo, que as crianças estavam crescendo e eles iam marcando, né, na porta. Eles iam marcando na parede a altura da criança. E ela reproduziu na casa nova. Poxa, isso é um a gente detalhe, levou pra casa nova. Né? Aí a gente levou, por exemplo, o Lego. A menina dessa mesma mudança, a filha, ela monta Lego. E assim, a maior preocupação dela desde a visita técnica, o pai falava, ela tá desesperada porque nós vamos mudar, esses Legos vão quebrar. E ela já são montados. Coloca num saquinho, protege, porque aí se desmontar ela consegue remontar. A gente transportou na mão.
A gente botou a madeira e transportou na mão, no carro. Você fala para uma empresa Então, de mudança, mesmo que seja uma empresa de mudança top, não vai ter eles não isso. têm não é nem questão de respeito. Eles não têm essa fineza, Esse tato, essa não. preocupação. Porque a maneira como eles enxergam a mudança é transferência de carga. É pegar objetos e levar para outro lugar. Preservação das coisas, Sim. né? Lógico que eles vão se preocupar com um tampo de vidro, de não arranhar coisas, eles vão ter essa preocupação. Porém, não mexe no Lego, a criança monta de novo, entendeu? Sim, Salles é diferente. Sim. Verdade. Então, essa experiência 5 estrelas e você ter saber que o seu acervo está sendo cuidado, mas aquilo que é caro para você também está sendo bem cuidado, sem que você precise se envolver nisso, porque afinal de contas o seu tempo é um tempo valioso. Eu acho que é um grande diferencial. E é muito importante para quem, pelo menos, quer trabalhar com um público de alto padrão, enxergar isso. Eu acho que assim, uma coisa... eu não trabalho só com alto padrão, mas é importante essa visão do alto padrão aplicada também a um público com um poder aquisitivo um pouquinho menor, porque você está dando uma excelência. E quando você traz excelência para o seu trabalho, você tem essa diferenciação. E gera um encantamento do cliente, que é o que a gente busca, pessoa, né? assim, ela quer superar economizar principalmente a preocupação dela com aquele momento, um momento muito delicado. Então, a pessoa, ela está mudando de vida, melhorando de vida, não importa. Ela está num momento muito delicado. A mudança sempre fragiliza, sempre. A pessoa sempre está fragilizada. Você vê a pessoa saindo de um apartamento de 90 metros, 70 metros, indo para casa de 1000, maravilhosas, e a pessoa chora igual criança na hora de sair do apartamento. Então, é sempre um momento de mudança, um momento de fragilidade emocional. Então, a pessoa está ali. Eu acho que eu já me mudei umas 6 vezes, e você está falando não é uma verdade. Ainda que seja para um lugar maior, você sente essa Você sente o peso, porque tá deixando para trás ali algumas lembranças. São as lembranças. A gente tem aquela coisa, não vou nunca mais poder dizer, vai. Né? Se você quiser muito, você vai lá. Eu fui fazer uma mudança esses dias do lado, num prédio que, quando eu era criança e eu tava naquela casinha ali que eu tava vendo, a gente brincava de bola na rua. Quando a bola caía pro pântano, aonde era o prédio onde eu estava, esquece a bola. E, gente, eu fazendo a mudança ali, quando eu olhei aquela casinha, eu falei, gente, olha só, eu me lembro daqueles dias a gente subia na árvore que era ali e não joga a bola que vai ficar sem a bola. E pro cliente e não sei o que. E eu estava no pântano. Olha, num prédio maravilhoso e tal, que construíram ali, já não é nem tão novo assim, mas a lembrança que me trouxe. E o cliente tem também essa sensação, né? Claro. De vou deixar minha lembrança para trás, mas não. Mas é a sensação dele ali na hora e a gente tem que se preocupar com isso. Muito bom. Né? Muito Cuidar disso. E uma pergunta, né, em relação, a gente sabe que mudanças com acervos muito grandes, né, não tem jeito, a gente vai precisar de equipe, né, vai precisar de assistência, né? Então, indo para esse viés aqui dessa pergunta, quando a gente tem equipe, né, de assistentes em relação à mudança, o que vocês poderiam deixar de dicas, meninas, em relação à postura, à atitude, comportamento das assistentes? Muita coisa. Olha só, eu acho que não é nem com relação só à mudança, eu acho que assistente como um todo, né? Eu acho que o comportamento vale independente do tipo de serviço que você está fazendo. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é que a assistente precisa entender que existe um líder do projeto, existe um dono daquele projeto, né? A pessoa que contratou você, você não faz parte de uma cooperativa em que pessoas estão se ajudando para que aconteça. Você foi contratada por uma empresa, que é aquela outra pessoa. Então, se a Marta me chamou de assistente, ela é uma empresa que está me contratando meus serviços e pagando por isso. Perfeito. Né? E eu estou na posição de que eu estou lá para servi-la, né? E aí entender isso. Quem tem o briefing é a empresa, né? Isso, porque às vezes, principalmente isso acontece quando o assistente não tem experiência com projetos próprios. Às vezes ela tem muita experiência como PO, mas não tem como projetos próprios. De não entender isso. Que você, quando você está com um cliente, você faz um briefing. Eu faço diversos briefings, eu faço reunião de alinhamento. Então eu já sei como o cliente pensa, eu já sei o que é importante para ele, eu já sei. E aí,
às vezes você acaba perdendo tempo tendo que discutir coisas com o assistente, porque você precisa ficar explicando para ela coisas que... Por que aquilo tem que ser feito Ou e ela não não de pegou tempo de antes. retrabalho, porque você passa, né, quando existe uma demanda específica, você passa, olha, faz isso assim, assim, assado, e a gente parte do princípio que o que a gente precisa passar para assistente são pontos pontuais, porque o básico ela sabe, né? E aí, às vezes, ela resolve fazer o que ela acredita. Não, isso aqui eu acho que fica melhor assim, Tiro no pé. sem nos perguntar. Não. Ela pode até achar uma coisa melhor e vir te perguntar, te sugerir, vem cá, você não acha melhor fazer assim, assado? Aí você para pra pensar, você sabe o briefing. Se encaixa ou não. Pode Mas ser, outra vamos coisa, estudar, com pode relação... ser. Mas ela precisa ter essa entendimento. Com relação às sugestões, eu acho que é uma outra coisa também que eu acho importante. Assistente pode e deve dar sugestões dentro do processo, mas ela tem que tomar muito cuidado com o cliente. Por quê? Quando você dá uma sugestão e o cliente está junto, você coloca a responsável pelo projeto numa situação ruim. E às vezes Por você quê? pode ter uma ideia maravilhosa, mas você tá Que não botando cabe outro ali. numa saia justa. Por exemplo, mal colocada, não, na hora você errada. escolhe, você tá com um problema ali, por exemplo, o cabide não ficou adequado, né? E aí a assistente chega e fala, mas Marta, por que você não escolheu aquele cabide assim, Aquele assim? blau, Aí a cliente olha Aí pra o tua cliente cara fala, como mas que, por que poxa, você não por que escolheu? você fez isso? Ou fala assim, não, aqui ficaria bom aquela caixa XYZ, né? Só que você não tem aquela caixa, você não tem tempo, você não tem logística pra conseguir aquela caixa. Então tem que tomar muito cuidado com a maneira como você vai dar a sugestão. Perfeito. Sempre no privado ali Às vezes com a você dona do pode ser um projeto. detalhe maravilhoso, né? Assim, um organizador muito legal. E aí você fala, aí tem gente até que fala para a cliente, olha, aqui tem um organizador, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a cliente vem falar pra você, ela deu ideia daquele organizador, você fala assim, gente, não tenho noção de onde vou arranjar isso. Isso vai te quebrar porque vai te demandar mais Porque tempo. você tem uma logística toda para aquele projeto funcionar. Se essa mesma assistente tivesse tido essa ideia maravilhosa, chegado para a dona do projeto, falando, olha, tem um organizador assim, assado. Aí você, como dona do projeto, procura Primeiro aquele procura organizador, e depois vai dar. e aí sugere até, e aí a gente hoje tem a internet maravilhosa, que você pode falar, olha, para isso aqui existe uma solução na internet, blá, você já passa até o link, já pronto, porque o cliente adora que você dê a Ou coisa seja, mais evita essa tiradinha. saia justa na frente do cliente. E eu né? acho que, assim, e uma terceira que eu acho E é uma coisa muito detalhe de comportamento. muito detalhe. E que às vezes, muitas vezes, eu acho que na maioria dos casos, a pessoa não faz de propósito, ela faz sem perceber. E por isso que vale a dica, né? E eu acho que uma outra coisa é a descrição. Eu já tive N problemas com assistência por conta de falta de descrição. Então, de comentários, o cliente escuta tudo. Eu costumo dizer, quando vai algum prestador de serviço na sua casa, você percebe. Você olha o jeito que ele está entrando, o jeito que ele está pondo, se ele está apoiando a mão, se ele botou a ferramenta em cima da sua televisão, lá do seu rack. Você percebe. Sim. Com a gente é a mesma coisa. Então, o cliente parece que ele não está prestando atenção, mas ele está prestando atenção. E se for alto padrão, os funcionários estão prestando atenção e ele tem câmeras. E as câmeras têm áudio. Então, às vezes, a pessoa está dentro do closet e começa, nossa, mas por que tanta bolsa? Nossa, mas que bobagem. Por que... O cliente vê, o cliente escuta, Isso ele é ponto percebe. negativo, Isso é... Assim, a gente trabalha muito junta, então a gente fica amiga e tal. Aí começa a contar, nossa, ontem meu filho teve isso, Tem a conversa paralela da vida Você pessoal. pode até, lógico que você não pode, não é pra ficar calada. Entrar fingir muda, morta. sair calada. Mas ter um pouquinho de postura, de Sempre saber muito bom quando que senso. você vai conversar aquilo, entendeu? E aí, assim, o restante, eu acho que são coisas que dá pra ir alinhando. Então, essa coisa de... Eu falo muito alto, a Marta falou, ela fala alto, eu também falo muito alto. Mas essa coisa de gritar dentro da casa, chamar outra que tá no outro cômodo gritando. Isso tudo tem que prestar atenção. Assim, a gente tem que ficar o menos visível possível. Porque a gente tá dentro da casa da pessoa. Do princípio que, de preferência, você tem que ser Invisível. Muito bom. É. Então, ó, Você- recapitulando, isso aqui tem que ser reforçado. No trabalho como assistente, na verdade, todas as profissionais que se colocarem Todas. para prestar o serviço de organização profissional, ter essa consciência da importância de se tornar invisível, Invisível. na casa do Principalmente se o cliente. cliente estiver em Estiver, casa. se a família estiver Porque na casa. A sua intenção é não, assim... Gerar um desconforto menor Não gerar um possível. desconforto, não alterar tanto assim. Você está alterando a rotina da casa, é claro que tá, mas é porque é uma demanda Sim. que você está resolvendo. Mas, às vezes, você acaba alterando mais do que você Do que o precisava. necessário.
Então, ter essa consciência que você, de preferência, você tem que ser invisível. Surgiu uma demanda, pega aqui, baixa a bola aqui, entendeu? E assim, a gente costuma, a Ana Flávia também tem esse hábito, a gente faz grupos antes de cada projeto para que alinhe tudo, não sei o quê, mas eu noto que às vezes nem todo mundo ouve os áudios. Eu acho que esse cuidado precisa ser tomado. Eu já conheço, nunca aconteceu comigo de chegar a perder cliente, mas já aconteceu coisas desagradáveis. Sim, e eu conheço pessoas que já perderam clientes porque assim estavam numa manicure e ouviram uma assistente falando da própria casa dela ou da casa de uma colega, sabe, coisas assim. Ou até dentro do projeto. Eu não sei se eu perdi o cliente, porque lógico a gente tenta salvar a situação. Mas eu tive uma situação recente, muito desagradável. Conta. Não, porque assim, a cliente era arquiteta, então ela programou um quarto novo que ela tem na casa dela. Para ser o estúdio dela. Só que esse lugar tinha também um armário e ela pediu que a gente fosse desafogar o armário dela, né? Então nós fomos lá, fizemos o trabalho e tal, mas no meio do projeto houve a assistente achou que devia mudar os móveis. Aí eu falei, olha, ela programa, você vê que isso aqui tá centralizado, ela fez aquele fundo, né? Aquele painel. Ela fez um painel, a mesa centralizada, quer dizer, aquilo ali ela programou para que fosse daquela maneira. A gente nota que isso aqui está programado. Ela pensou esses cantinhos. Teve um projeto ali, né? Porque ela é arquiteta. Então ela programou aquele espaço. Não, mas aqui fica melhor, aqui. Eu sei que você acha que é melhor, mas ela não acha. Não, vou mudar, não sei o que, não sei o que lá. E ela perturbou e eu cedi. Também foi erro. E isso aí, é bacana compartilhar. Aí ela trocou essas coisas de lugar. A cliente, na hora que ele entrou, ela entrou. Já levou aquele susto. Ela deu aquela congelada, eu falei, putz, grila. Mas eu falei pra ela, olha, a gente trocou, mas você falar, não quero, beleza, a gente destroca na mesma hora. Consertar. E aí ela ficou meio assim, acho que ela ficou sem graça. Eu falei, você não gostou, né? Beleza, vamos mudar de volta. É isso. Pronto, a gente muda de volta, tudo bem, sem reclamação. Ok. Mas assim, eu não devia ter cedido. Ali foi um defeito meu que eu cedi. Serviu para aprendizado. Mas serviu para aprendizado. Aliás, tudo que a gente... Toda a dificuldade que a gente passa é um grande aprendizado. Verdade. Muitas vezes as pessoas ficam com medo de errar. Sim, né? sim. Pegar o erro faz parte. Fazer E a gente invade a privacidade das pessoas. Quando a gente está na casa dela, mexendo nas coisas dela, lembra que eu falei lá no começo? É como se a gente estivesse com a mão ali dentro da alma dela, tirando as coisas. E a gente já é uma situação, já é invasivo, já é incômodo para a pessoa. Ainda que com a intenção de ajudar, sim, mas é incômodo. Ela está passando por aquele processo porque ela quer o resultado, mas o processo não é agradável. Sim. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, ela se sente mais invadida ainda, né? Algo desnecessário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, cuidado com parecer invisível, acho que é o mais importante. Respeitar a dona do projeto, entender que existe uma hierarquia e postura profissional como um todo, né? Eu acho que... E como líder de projeto, passando dica para outras líderes de projeto, vocês colocaram então que assim... a importância desse alinhamento com a sua equipe, porque às vezes a gente está exigindo muito, né, das assistentes de coisas que você não alinhou. Também tem isso, né? Sim. É importante, muito importante você ter o briefing do cliente, porque é ele que vai te conduzir o tempo inteiro. Do que ele quer, como quer, no horário. Se for fazer visita presencial, online, não importa. Verdade. Né? Se for fazer por foto, tenta fazer uma ligação. Sempre é bom você ter o contato ali, mesmo que seja numa ligação, para você fazer esse briefing. E eu, por exemplo, eu vou o tempo todo, eu tô aqui e tô escrevendo. Sim. Porque você precisa... Eu me lembro uma cliente que falou assim, eu fiquei impressionada que você escreveu as coisas que eu te disse na minha proposta. É porque a gente vai... Eu me lembro dessa cliente foi uma das primeiras que eu atendi. Eu saí do apartamento dela, eu sentei no primeiro barzinho que tinha na rua, eu e o meu caderno. Só pra repassar? Antes que eu esqueça, porque eu sou meio distraída. Então, assim, porque é importante, tudo aquilo, cada vírgula que ela me falou era importante. E porque o cliente nota que você deu atenção. Exatamente. Até uma dica de proposta, de venda.
essa técnica de você repetir aquilo que o cliente disse para você, isso faz com que o cliente se identifique com aquela proposta, entenda que é para ele, facilita para você fechar o negócio. Eu fiz agora, nessa última mudança que eu fiz uma coisa que eu não tinha feito até então, que é ter esse briefing todo, como foi uma mudança com muitos detalhes, ele exigiu muitas coisas. Foi o marido que me contratou e ele tinha muitas questões, ele não ia estar presente, porque ele estaria trabalhando, viajando. Tudo tinha sabe, cada coisa dele tinha uma recomendação. Sim. Então eu fiz tudo por escrito, por ambiente. Isso me facilitou muito, porque quando as meninas estavam na cozinha e perguntavam alguma coisa, eu recortava aquela parte cozinha e mandava. Quarto da funcionária e mandava. É uma então organização que a gente tem que ter no planejamento. Isso foi muito bom, porque eu sempre tive o briefing para mim, com anotações para mim. Sim. E dessa vez eu fiz uma coisa inteligível para todo mundo. Então ficou muito mais fácil. Porque quando é um briefing, assim, vamos dizer, palpável, né? Todo mundo tem que ter conhecimento daquilo. Sim. Porque é lógico que você tá... Por exemplo, ela não queria que desmontasse os Legos. Eu tô numa brinquedoteca, eu sou assistente dela. O Lego chega meio... Aí a tendência é pegar e desmontar e separar por cor. Então, eu não gosto de separar por cor. Eu não acho... Porque aí eu penso, como eu sempre gostei de brincar, né? Apesar da minha época não ter Lego exatamente, tinha aquele de madeirinha, né? Caiu a ficha aqui, cara. Enfim, aí... Tu não entrega a idade, mano. Né? Não, já entreguei, filho de gênero, tá tudo certo. Aí, assim, a minha tendência como assistente era fazer outro tipo de organização ali. Porque ele vamos dizer que tivesse chegado com um pedacinho desmontado. Vamos entender que não é pra E posso falar uma coisa? Então eu vou montar de qualquer jeito. Essa pré-mudança, ela é muito importante para isso também. Porque, por exemplo, no caso desse cliente, eu consegui anotar e prever problemas que iam acontecer na pré-mudança. Então, por exemplo, eu tenho o meu escritório, mas aqui tem um alicate, uma chave de fenda e uma trena que eu gosto de deixar no escritório. O que iria acontecer se eu não tivesse botado um post-it amarrado e falado, deixe no escritório? Exatamente. A assistente que entrou ia pegar aquilo e ia botar com a ferramenta. Porque a gente funciona assim, né? Então, essa pré-mudança... Pra gente, estava fora do ambiente. Está fora do ambiente, só que cada pessoa tem a sua mania. O pré ali do a pré-mudança é muito importante por isso, porque como a gente tem esse briefing do cliente, a gente tem esses detalhamentos, entendeu? Porque, por exemplo, se isso fosse um acidente, tava a trena e mais as outras coisas ali, porque ele esqueceu ali, ele não teria o pedido. Esse eu quero que fique aqui. Exatamente. Então aquilo para ele é uma necessidade. Na pré-mudança, geralmente, o que eu faço? Eu coloco as coisas nos seus ambientes, né? Então, eu não embalo nada, mas eu setorizo. Sim. Então, eu vou ali no escritório, por exemplo, tem uma chave de fenda aqui, vamos botar Não, essa chave de fenda eu gosto que fique por conta disso. Aqui tem... Nossa, tem chocolate aqui dentro do seu armário, posso levar pra dispensa? Não, esse chocolate é meu porque só eu como, então eu deixo no meu closet. Aí já vai a anotação ali. Sim. E aí, dessa forma, a gente garante que tudo na casa nova esteja com a cara do lar da pessoa, mais do que organizada, entende? É o fazer o Dini é um gênio. Entendeu? A intenção é essa. A gente o cliente fechar o olho no endereço de origem, abrir o olho no endereço de destino e falar, gente, tá igual. E fazer sentido, tudo fazer sentido. Sim. E dentro disso que você falou, Ana, já é uma abertura pro seguinte, eu queria entrar no tema encantamento, né? Como encantar os clientes. E o primeiro ponto-chave é justamente ter esse cuidado com o que o cliente está te passando, como ele gostaria, né? Sim. Mas, assim, o que vocês poderiam trazer para abrir a mente, né, das profissionais, de quem está nos assistindo? Poxa, qual viés, qual caminho que eu posso seguir ainda mais, me aprofundar ainda mais para encantar esse cliente? Para mim, o encantamento está diretamente ligado com a escutativa. Você precisa ouvir o que o cliente está falando de verdade. Eu vejo muita personal organizer que chega na visita técnica preocupada em medida, quantos cabides são, vamos dizer. Aí eu fico entendendo, eu fico pensando assim, a visita técnica é parte do processo de vendas. Você não fechou ainda o negócio. Você está ali, às vezes é a primeira oportunidade que você tem de estar cara a cara com o cliente e vender o teu projeto. Tendência de chegar e já faço essa solução. E aí,
preciso de coisa antes. Você se preocupa com algo que não tá no momento de se preocupar e você não escuta a dor do cliente, você não escuta o que ele tem a te dizer. Então, você ouvir, por exemplo, eu tenho uma entrega que eu entrego a casa da mudança com um laço na porta. Já vi, gente. Por que eu entrego linda. com um laço na porta? E aí, até tava comentando com uma outra PO que me ligou, falou, eu queria saber quando você compra o laço. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu quero pôr na porta. Eu falei, cara, não adianta. Cria a sua entrega. Porque existe um motivo para isso. E aí, qual foi o motivo? O primeiro cliente que eu atendi desse padrão, né? Que foi meu cliente zero. Quando eu fui fazer o briefing com ele na visita técnica, eu falei, o que você espera dessa mudança? Ele falou, cara, eu quero chegar e tá tudo pronto. Sabe aquele negócio, eu laço na porta, eu corto a fita, entro, minha casa tá pronta? E eu guardei isso que ele falou. Aí eu cheguei e falei, não, a gente vai ter que fazer o laço na porta. A importância de você ouvir na visita técnica. E outra você coisa. Pega esses detalhes e o encantamento vem dos detalhes. Dos detalhes. Ele falou, as expectativas daquele cliente. A mulher dele falou assim, nossa, eu não acredito que eu vou mudar pra essa casa e eu vou poder tomar aquele café da manhã de novela. Eu peguei aquilo e aí a gente fez a entrega do projeto e aí quando ela entrou na cozinha, a gente montou uma mesa posta de café da manhã, tinha uma chefe de cozinha, tudo de café da manhã. Ela botou a mão na cara e começou a chorar. Por quê? Porque aquilo tinha a ver com a expectativa dela, né? E por isso que a gente não pode padronizar. Não tem como padronizar. Essa minha cliente, que foi até ontem, tá no meu stories, né? Como eu tenho essa veia do artesanato, ela tinha alguns santinhos, muito católica, então ela tinha alguns santinhos dentro da cristaleira e copos fora. Aí eu conversei com ela e falei, olha, vamos colocar os copos aqui e a cristaleira baixinha, dá pra fazer aqui um cantinho dos santinhos. Um oratório. Ela, eu tinha vontade mesmo, era de ter um oratório. Uma capelinha, um negocinho assim bonitinho. Fale mais. Não, tá, tudo bem. Aí a gente fez o que a gente combinou e tal, ele ficou ali. Aí eu falei, eu pedi até, foi uma assistente que fez, eu falei pra ela, tira uma foto pra mim, mas que pegue o tampo todo pra eu ter noção de espaço, né? Que a gente também acostuma com a noção de espaço. E vem um pouco da odontologia, minha noção de espaço milimétrica. Aí ela tirou a foto, aí eu fui procurar. Falei, eu quero um lugar. Aí eu falei, cara, vou fazer esse oratório. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, eu fiz um oratório pra você uma vez, não fez? Ela fez, ela pegou, eu olhei, vou fazer. Eu fiz, e aí eu ontem cheguei lá, coloquei os santinhos dela. Ficou fofo. É isso. É um carinho que o cliente vê de você ter ouvido ele e ter querido agradar. Sim, por que você fez isso? Pra agradar. Sim. Porque assim, E entra dentro daquela palavra over dele, que é entregar a mais, né? É você não foi paga pra entregar um oratório, você não foi paga pra botar café da manhã, vamos dizer assim, né? Mas Na assim, teoria. são coisas que você ouve ali e é isso que encanta. Porque você ouviu ele falar assim, até como quem não quer nada. Sim. Mas você pega, presta atenção nisso, e ele se toca que você... Olha, ele escutou tudo que eu falei. E isso é muito importante. E aí há essa superação. O ser humano... A pessoa se sente carinhada de fato. O ser humano adora ser ouvido. Ser ouvido é maravilhoso. Verdade. E aí, quando você mostra que você ouviu, que você deu importância pro que ele tinha a dizer, seja lá o que for... Isso faz muita diferença. Verdade. Eu costumo dizer que todo cliente vem escrito uma plaquinha que assim, faça-me sentir importante. Sim. E isso faz toda a diferença. Exatamente. Né, esse cuidado em fazer ele se sentir mais importante, superar a expectativa dele dentro daquilo que ele está colocando. Muito bom. Você vê o brilho no olho dele, não só... Lógico, quando você entrega a casa organizada, é gostoso, que a pessoa fala, nossa, eu nunca imaginei que fosse na casa assim. É muito gostoso, mas quando você vê que ele notou um detalhe que ele achou que você tinha falado, até ele mesmo já esqueceu. E aí, nossa, você lembrou disso. Isso é muito gostoso. Verdade. Esse cliente tinha uma bacia, só para completar, ele tinha uma bacia daquelas bacias de lavar roupa? Sim. Uma bacia da cozinha. Eu falei, essa bacia tá fazendo o quê aqui? Minha bacia de pipoca. Eu como pipoca nela. E tinha uma na lavanderia igualzinha. Eu falei, então peraí que eu vou botar um post de escrever pipoca. Ele, por quê? Eu falei, porque isso aqui na mudança vai pra lavanderia. Vamos lavar a roupa. Ele, pelo amor de Deus, a minha bacia não é pipoca. Muito bacana. Por exemplo, se você
você vê, uma bacia de pipoca, vou comprar um pote lindo, maravilhoso, com fios de ouro. Ele não quer. Ele adora a bacia de pipoca dele. A gente fez um cantinho de pipoca, porque ele falou como pipoca toda hora. E aí a posição que eu fico no sofá, a altura da bacia, perfeita. É isso, né? É sobre isso. Isso é um muito encantamento. bacana, Você verdade. ouvir o cliente, ouvir os detalhes do que ele fala. Aquela coisa que ele fala e nem ele mesmo tá dando importância, porque ele acha que você não vai mesmo fazer nada daquilo. E você vai e faz. Então essa surpresa é o Mas que vocês encanta, de fato. acreditam que, assim, você até personaliza essa questão do encantamento, superar a expectativa, é muito personalizado. Mas que você pode ter uma marca, algo que faça parte até do teu branding, vocês acreditam que isso é bacana? Tipo assim, algo que, não, realmente, aquilo é padrão. Ela sempre deixa, nem que seja um cartão, um gabarito, né? Sim. Mas ter esse elemento-chave que é o brand. Não, Eu, por exemplo, na casa, a gente deixa a gente sempre tem um bolo no final, assim, né? Um bolo, porque tem a ver bolo caseiro? Depende do cliente, mas a gente sempre tem porque o bolo tem a ver com comemoração, tem a ver com casa nova, tem a coisa do acolhimento, né? É intencional, olha só. E tem a ver com isso. E outro dia não, já tem um tempo, uma cliente me ligou e falou, nossa, as minhas amigas me ligaram perguntando, a entrega da casa premium vai ser essa semana, né? Você vai receber a casa essa semana. Eu vou aí pra comer o bolo da casa. Ai, que legal. Então, assim, é uma coisa que as pessoas já esperam que tenha, né? Isso, é isso que falou que eu queria trazer. É bacana você criar elementos que as pessoas esperam. Poxa, esse é o brand da fulana, né? E às vezes é isso. As pessoas às vezes não conseguem se diferenciar porque estão querendo copiar coisas, mas que não é. Exatamente, não funciona. Ela colocou um elemento de branding que ficou marca, né, dela. Sim. E que é um pouco independente do gosto do cliente. Vai mudar o sabor, talvez tamanho, enfim. Consegue se personalizar até isso. Mas é uma coisa que vai ter bolo. É a marca da E casa assim, a gente premium. sempre pensa num presente, a gente tenta personalizar o máximo possível. Mas, independente do presente, tem o bolo. Você vê que Perfeito. E é um cada carinho. profissional pode criar isso, né? Deve criar esse elemento que vai ser o teu brand, que vai ser a tua marca. Tudo que você cria na tua marca, na tua empresa, que diferencia um pouco, é valorização. E tem que ser intencional, Você tem que pensar porquê, né? no que tem a ver com você, com a tua história. A mensagem que você quer passar. O que você quer passar, exatamente. E fazer isso com consistência. E tentar não copiar, porque senão não vai ter a ver com você. Sim, né? Não adianta, agora eu vou inventar de botar bolo também. O cliente talvez não conheça a casa e ache legal, mas um dia ele pode conhecer e depois eu sei. Não, exatamente, não tem, de repente não tem aquele vínculo emocional. Para você não é importante aquilo. Então não faz você sentido. Nem vai passar com essa importância. Não faz sentido. Então eu acho que assim, o laço da porta, o bolo, ou também tem as coisas das. A gente sempre tem alguma coisa ligada à comida. E a gente criar esse branding, né? Criar essa identificação é super importante. E que ela seja genuína, que ela tenha a ver com você. Autêntico. Porque se ela for genuína, se ela for autêntica, o cliente vai equalizar com você. Ele vai enxergar e você vai atrair o cliente. Porque não adianta você criar um personagem, porque principalmente a gente na casa do cliente ali, no dia a dia, no projeto, você não vai sustentar aquele personagem o tempo todo, entendeu? Verdade. Então, aí o cliente vai falar, ué, mas ela era de um jeito quando falou antes, agora ela é de outro. Quem será de verdade? Isso é interessante, que a gente percebe muito isso depois que teve essa expansão aí das profissões no digital, né? Às vezes a pessoa se inspirava em determinado profissional, seja de qual mercado fosse. E aí aquela pessoa tinha uma personalidade X, uma forma de falar, né? E aí o que acontecia? Muita confusão. Não, eu vou copiar essa maneira de ser, né, para trazer para o meu negócio. E aí, aquilo não fazia parte da essência dela. Sim. É tiro no pé. Né? Não então, funciona. Você falou, não funciona, não Por vai exemplo, quando eu perdurar. comecei, eu sempre fui muito tímida. E lógico que isso durante a minha vida foi mudando aos poucos. Mas quando eu entrei no digital, quando eu me vi empreendedora e tudo que precisava ter Instagram, aquela coisa toda, que muitas meninas têm horror. Eu não gosto de fazer stories. Eu faço. E faço do meu jeito. Porque isso é importante. Sim, para precisa você ser se viu feito. empreendedora, você tem que fazer o que precisa para a sua empresa. No início as pessoas falaram assim, Vida de adulto. Marta, o que aconteceu com você? Que você agora está nessa falatório da internet. Eu falei, gente, porque precisa. Agora, eu fiz um curso de marketing de conteúdo e é lógico que as dicas foram muito boas, mas a pessoa do marketing de conteúdo é
escalafobética, espalhafatosa. Eu não vou ser escalafobética e espalhafatosa. Eu vou fazer o cerne do que ele ensina, porque sim, funciona, do meu jeito. Isso aí, porque se eu aplicar a chego tua ali, essência, a tua personalidade. É isso chego que ali rola essa no confusão, Instagram, né? coloco um nariz de palhaço. Gente, eu não vou sustentar. Aham. Então eu E tenho fora que esse chegar ali e fazer... alinhamento com o público-alvo. Exatamente. Sim. E é o que a gente estava falando, né, agora há pouco. A gente atrai o cliente que a gente é. Então, isso norteia muita coisa. Se você não for autêntico e não for original, você não vai atrair o cliente que você é. E não vai dar certo. A chance de começar a dar problema, de o cliente não gostar, é enorme. Né? Então, quanto mais você conseguir ser original e quanto mais você conseguir ser o cliente que você quer ter, porque assim, o cliente não me dá valor, o cliente me trata mal, eu mando a proposta e o cliente não me responde. E você responde às pessoas quando te mandam proposta? Quando alguém vem vendendo sinal para você um negócio, você olha para a pessoa, você fala com a pessoa. Proposta, você faz decisão por preço, então depois você não pode reclamar que o seu Eu cliente vejo fez. muita personal organizer falando assim, e às vezes até na mentoria, o cliente só não vê meu valor, ele fica falando do preço, nananana. Aí você oferece um serviço para ela e fala assim, mas faz um precinho bom, mas tem... Você está pedindo isso, você tá clamando pelo que você está atraindo. Então, E é legal, assim, a gente tem que pensar nisso. Você chegar num cliente, né, a gente estava falando isso, e, por exemplo, eu brinco muito, e tem cliente que é mais sério, e adora a brincadeira, né? Mas tem cliente que é mais sério de verdade, sério, não gostei, tá muito engraçadinho. Então, assim, tudo bem, esse cliente não vai me contratar porque ele me achou engraçadinha, tá bom, tudo bem. Mas se você for engraçadinha sempre, ele nem vai chegar em você, ele vai pro Instagram de outra. O problema é você vender uma imagem e a hora que você chega a ser outra. Não, o branding, Aí... o branding, a parte do Instagram faz parte do teu branding porque aquilo ali é o que você aparece. Sim. Você não vai, sei lá, só bancar... Por exemplo, lógico, eu tenho também cliente de alto padrão porque eu sei transitar aí. Mas eu não sou uma pessoa high society, entendeu? Aquele estereótipo que a gente conhece do high society, assim. Então, se uma pessoa que é high society e quer isso para todo o prestador de serviço dela, ela vai olhar e falar, não, muito engraçadinha, muito à vontade, não rola pra mim, entendeu? Não vou gostar. Tudo bem, e tudo bem. E tudo bem mesmo, não é tudo bem de brincadeira. É porque o cliente também... Você não chama pra sua casa uma pessoa que de alguma forma... Não te deixa à vontade. Te agrediu, não te deixa à vontade. Não agrediu de violência, mas aquele comportamento... Você não se conecta, não se identifica. Você não se identificou, Isso tá tudo resume bem. aquela famosa frase, né? Antes das pessoas comprarem o seu serviço, elas compram você. Sim. Total, ela sempre compra você. E a gente, como personal organizer, a gente trabalha dentro da casa do cliente, então isso também isso é um passo muito importante para ele, e que a gente tem que compreender, né? Ele tem que se sentir à vontade com você, senão não rola. Ele tá entregando ali para você uma coisa muito íntima dele. Verdade. Então, né? E dentro dessa questão, né, de realmente estar dentro da casa do cliente e estar com funcionários, com assistentes, eu sei que existem várias situações desafiadoras, constrangedoras, né? Várias situações, eu acredito que vocês, pela experiência que tem alguns cases aí que poderiam compartilhar. E essa vai ser o meu pedido, a minha pergunta agora. Se já aconteceu, com certeza, né? A gente já compartilhou antes que já tem aconteceu casos. de tudo. E ainda vai acontecer muita coisa que a gente nem imagina. É verdade, né? Porque, afinal de contas, é lidar com pessoas são diferentes, né? As situações são sempre diferentes. Então, eu queria trazer, assim, a gente já tá nos momentos finais, infelizmente, do nosso episódio, né? Mas, poxa, tá maravilhoso. E eu queria fechar com essas histórias, assim, o que vier à mente, assim, que vem agregar, né, de repente até com uma situação, evitem isso, não façam isso, mas, né, de algum caso desafiador, ou de uma situação constrangedora, ou engraçada que seja, né, mas que vocês pudessem compartilhar. Já aconteceu muita coisa, assim, uma coisa que eu lembro, a gente falou de assistente, eu tava num dos primeiros projetos que eu fiz, porque no início eu acho importante você fazer o laboratório, é muito importante para você se conhecer como profissional. E eu estava num projeto de uma colega e ela já tinha notado que eu tinha uma certa iniciativa, então ela já me deixou sozinha no ambiente, era um banheiro. A cliente tinha um monte daqueles óleos essenciais, né?
E aí, aí eu fui fazer, tinha umas gavetinhas de um lado e umas gavetinhas do outro. Falei, vou botar homem e mulher, né? Tá, aí a parte do óleo essencial não tava no lado da mulher, e eu achei que era da mulher. E aí eu botei pro outro lado e tal, não sei o que. Quando ela entrou no banheiro, ela viu aquilo e falou, não, isso aqui tem que ficar do outro lado, porque eu tô acostumada. Aí eu falei, tá bom, tá bem. Ó, claro, o banheiro é dela. Então é lógico. Aí, quando ela saiu do banheiro, a dona do projeto chegou pra mim e falou, olha, não fica chateada. Aí que me deu o problema, porque mas por que eu vou ficar chateada? Não, porque ela mandou você fazer tudo de novo. Não, gente, ela só mandou eu trocar de lado, porque de fato, eu mexi no negócio dela. O banheiro é dela, gente. Sim. Ela tem esse direito, né? Então, é um pouco daquilo que a gente falou lá no início, que às vezes a gente pode achar que faz mais sentido de outra forma, mas tem que ver o cliente. É isso aí. E não ficar chateada, porque isso acontece, sim. Às vezes você quer adiantar, né, como assistente, você quer adiantar o lado do projeto ali e tal, e aí você faz uma coisa, quando chega a pessoa que tem o briefing, né, a dona do projeto, fala, não, mas ele não queria que fizesse assim. Ah, mas eu vou ter que fazer tudo de novo. Desculpa, vai. É isso aí. Um outro aprendizado que eu tiro da tua história é o seguinte, que a tua maior inimiga pode ser, não, né? Geralmente é você mesma em relação à sua inteligência emocional. Com Sim, certeza. saber lidar com as pessoas. Achar que é pessoal. Acha que é pessoal, exatamente. Tem muito isso também. Eu vou contar uma história engraçada. Proibida para menores, vai ser engraçado. A gente costuma, às vezes não, né? Geralmente a gente encontra objetos assim, né? X. Aquela caixa com aqueles objetos assim, íntimos do casal. E no começo você se assusta, né? As meninas que estiverem começando vão se assustar um pouco. O que eu faço? Depois você já começa. Às vezes você chega e tudo meio parecido, você fala, gente, tá bom. E depois passa a ser, né, igual um sapato, né? A gente acostuma. E a gente tava acho que até você tava nessa organização. A gente tava numa organização e a gente começou a achar várias coisas assim, indicativas de serem fui eu que organizei. Coisas sensuais, assim. Então, e aí tinha algumas coisas assim, umas fantasias, umas coisas a gente... Olha, fantasia que faz, coloca na caixa. A gente separa uma caixa pra isso. Agora achei um negócio aqui, né? Bota na caixa. Aí tinha uma esponja com formato assim, meio sugestivo, fálico. Bota na caixa. E aí foi assim, e a gente foi fazendo, e a Marta botando na caixa. Você coloca casal. Aí você não vai botar objeto vou chegar. Aí colocamos ali tudo dentro daquela caixa, e a gente colocou ali no armário, e eu coloquei casal. E aí, quando a gente foi fazer o tour, né? Eu fui fazer o tour com o casal, que eles chegaram, aqui tá tal coisa, aqui ficou isso, aqui ficaram as coisas do casal. E eles, que coisas do casal? As coisas assim do casal, né? Coisas assim íntimas. Assim, íntimo. Aí ela foi pegar Aí eu peguei a caixa, aí ela falou, deixa eu ver o que é. Daí ela abriu. Aí ela abriu e começou a rir. Aí ela falou assim, não, gente, essa fantasia é fantasia mesmo, de carnaval. Isso daqui é uma esponja pra me tomar banho que minha filha usa isso aqui. Isso aqui, e assim, não tinha absolutamente nada a ver. Nada a ver. Tinha só uma camisinha, que era a única coisa que era relativo. Só, o resto, assim, foi tudo fantasia nossa. A gente que viajou. Eu tenho uma história engraçada também relacionada à caixa X, mas não é exatamente a caixa X, não é minha, é de uma colega que contou uma vez. Ela disse que a cliente, acho que ela quis trocar a caixa X para uma mais nova, mais moderna, sei lá. E falou, olha, isso aqui você leva para doação, para jogar fora, leva embora. E ela botou no carro. Só que ela foi parada numa blitz. Aí diz que quando o guarda abriu e olhou, ela, é da cliente. Muito bom. Não, então, os aprendizados que a gente tinha, lógico, gente, elas estão compartilhando isso aqui, não é para julgamento de nada do cliente. Lógico que não. É para aprendizado. Então, assim, eu tiro dessa da caixa top secret aí, né? Perguntar, sempre verificar com o cliente, né? Não ir pelo nosso achismo, que é natural, né? Muitas vezes. Normalmente eles têm isso separado já. Sim. Você encontra um local determinado onde vai ter aquilo. Mas aqui nesse caso era uma pós-mudança que a gente não fez a pré, então as coisas vieram misturadas e acaba ficando mais difícil. Quando você faz a pré, tem até cliente que fala, olha, na gaveta Blau
Tem umas coisas minhas. Não você, mexe. por favor, antes do pessoal chegar, você tira. Porque a gente faz muito isso, como a Ana fez aquele do Lego e tal. Eu tive uma cliente que ela tinha um mobile na sala de papel. E ela falou, olha, ela quis que eu fizesse uma visita anterior, né, que foi tudo por foto. Então ela falou, se você puder vir aqui um dia que tem algumas coisas pontuais que eu preciso que você olhe. Eu falei, claro. Aí fui, uma das coisas era essa, era o mobile. E ela falou, esse mobile é muito sensível, porque é papel. E eu comprei, não sei onde, normalmente tem um componente emocional. Sim. E aí eu falei, não se preocupe, no dia da mudança, eu entrei na casa, junto com a equipe de mudança mesmo, da transportadora, eu fui direto no móvel, tirei, Cuidado com ele. desci, coloquei no carro, voltei. E aí tudo Agora continua. Esse aqui vai comigo. E algumas outras coisas também que ela tinha esse briefing, né, essa vontade. Mas as coisas de mais cuidado você toma conta. Então assim, porque a gente entra antes na pré-mudança, né? Por isso que é importante. Tem muita gente que fala, não, pré-mudança é besteira, a empresa de embalagem vai fazer tudo, né? A transportadora. É super importante. Só que aí, assim, não é só por a gente fazer inventário. Não é só... O inventário é muito importante, principalmente quando a mudança fica um tempo parada, né? Sim. Mas não é só pra acompanhar isso tudo. É pra você tomar conta como se... Eu costumo falar assim, você faz a coisa como se fosse o cliente. Eu tenho um cliente agora que ele vai viajar. E aí eu falei, a gente faz a mudança durante a tua viagem, não tem problema nenhum. Aí ele, não, mas aí eu não vou estar... Não tem problema. A gente faz o briefing antes bem alinhadinho. E aí, vai ter que fazer ele tá mudando para um apartamento novo, vai ter que fazer uma reforma no banheiro, não sei o que lá. Eu tomo conta pra você, não tem problema. Que aí você viaja tranquilo e volta pra uma casa pronta. É isso aí. Porque essa é a intenção. E ele, mas aí você vai tomar conta da obra? Eu falei, não vou tomar conta da obra. Mas eu vou fazer como se fosse você. Eu vou lá e vou ver o que tá rolando. Muito bacana. Então, isso é uma parte da pré-mudança que as pessoas não se atentam que é preciso, né? Perfeito. Muito bacana, meninas. Meninas, pra fechar então aqui... O que vocês poderiam dar de dicas finais para quem está nos assistindo, os profissionais que estão, às vezes, iniciantes, querem ingressar no mercado da gestão de mudança, né? Mudança residencial, mudança alto padrão. O que vocês dariam de dicas? Façam isso, busquem por isso. O que vocês deixariam? São 3 coisas diferentes, né? O alto padrão, o mercado de mudança e a gestão. Então, são 3 preparos diferentes. Né? A gestão, se você não tem aquela organização, disposição, até é muito importante a gente ter conhecimento de fornecedores, a gente está sempre trocando isso. E tem que fazer uma pastinha, vamos dizer assim, de fornecedores para você, na hora que precisar. Várias demandas. A gestão de mudança tem demandas muito diversas e às vezes muito diferentes. Então você precisa ter esse leque. E se você não tem essa disposição, não faça gestão, faça só a mudança. Perfeito. Você quando vai... Aí alto padrão, a Ana sabe falar melhor. Não, eu acho que para qualquer tipo de mudança, e acho que até para qualquer tipo de trabalho como personal organizer, o que eu diria é você alimentar o seu conhecimento, e não só o conhecimento com relação ao trabalho de organização. O conhecimento para aumentar o seu repertório, você conhecer coisas, você saber das coisas, você ser uma pessoa interessada em saber de coisas, porque se a gente fica... Ter um nível de cultura, conhecimento gerais. Isso. Para interagir com para você poder interagir com o cliente, para você conseguir vender melhor, para você ter mais segurança para oferecer serviços. Então, coisas que normalmente você não prestaria atenção, começar a prestar atenção. Então, desde quando você entra num shopping, olhar como que aquele shopping é limpo, porque se você vai fazer um treinamento de funcionário, por exemplo, você precisa entender como é que aquilo funciona, você entrar numa loja de enxoval e ser curioso, entender por que isso é 1000 fios, por que isso é 400, qual que é a diferença? Ser curioso com as coisas. Com as coisas que envolvem o seu mundo. O mundo da organização residencial, no caso de você ser residencial. Cliente, né? Ainda mais o mundo do seu cliente. Eu acho que mesmo o cliente que não é alto padrão, você saber conversar com ele, saber dar uma dica, saber sugerir, ou entender o que ele está falando. Quando ele fala de alguma coisa, você não precisa ser especialista, mas você saber, nossa, eu já ouvi falar sobre óleo essencial. Então, isso é bom para isso, né? Então, onde fica o seu difusor que você usa o óleo? Assim, minimamente entender das coisas, né? Ter cultura, ler, eu acho que se preparar
é Isso, às vezes, extremamente importante. Pro alto padrão é fundamental, né? mas Às vezes pra... a gente às vezes não tem esse tempo todo que a gente queria para dominar tanta coisa. Então, é importante, por exemplo, os grupos de WhatsApp. Não é a questão de você ter 1,5 milhão de grupos. É questão de você ter os grupos onde você se identifica, primeiro, e onde você sabe que existe uma troca. Então, o grupo não é só para você se oferecer para trabalhar. O grupo é para você trocar fornecedores, informações, novidades e tal. Aí entra até a questão do network também, Sim. né? Exatamente. E isso é muito importante. Por exemplo, a Ana tem um grupo, a gente tem um grupo, né? É da Ana com Clarissa, mas a gente sempre tá junto. Ela tá no... Ah, você tá no clube. Tá no clube. E o clube é muito importante porque ele Fomenta abrange, isso. por isso que é a PO 360. Ele abrange tudo na vida da gente. E além de ser um super network, uma fonte de informações, parece que é inesgotável. Porque ali junta, não sei quantas pessoas tem, mas são, sei lá, 100 pessoas. Então, 100 pessoas Pensando juntos, com com o mesmo backgrounds, objetivo. né, com vivências Diferente. extremamente diferentes e prontas para compartilhar. E Então, isso é muito importante também. eu acho que resumindo assim, é você ser interessada. Então, ser interessada em tudo. Eu vejo muito a PO assim. Aí agora, hoje eu não tô trabalhando, então eu vou cuidar da minha casa, eu vou fazendo isso, eu vou fazer... Assim, muda a ficha, né? Muda a chave. Quando você é empreendedor o tempo inteiro. Da hora que você dorme, da hora que você acorda. Então, tudo você precisa estar captando. Você tá... eu vou viajar, por exemplo. Vou viajar no final de semana, eu não tô trabalhando. Você tá trabalhando. Durante a sua viagem, a sua estadia, você vai ver como você tá sendo atendido, o que falaram pra você, de repente uma coisa, uma cama. Né? Você tem que estar com a antena ligada o tempo todo. Ter aquele... Não é sentar para estudar. Estou trabalhando. Eu vou sentar para estudar sobre isso. Mas que custa você observar as coisas? Ser interessada. É uma coisa natural, você observar. Isso faz parte... E aí você observar e saber analisar, isso entra no meu mundo. Sim. Aqui eu posso usar isso aqui pro meu mundo. Sim, e até isso tem a ver com a escuta. Você vai afinando essa coisa de ouvir, de prestar atenção, de ouvir as necessidades. Às vezes eu fiz um curso com a Carol Rosa e eu sempre comento disso, que me marcou, que ela falou na época do curso que quando a cliente chegava no ambiente, ela prestava atenção no movimento da mão da cliente. Às vezes ela vai abrir o armário, ela vai com uma mão procurar um negócio, não tá aqui, tá no lugar errado, eu tenho que trocar. Porque se ela foi intuitivamente com essa mão, é pra estar aqui, não é onde eu coloquei. Então, ter esse cuidado em ver como a cliente está se movimentando no ambiente, isso tudo é uma coisa treinável. Então, tá com essa antena ligada, eu acho que é fundamental. Como empreendedor, eu já ouvi pessoas falando, não vou sair com um monte de PO, personal organizer, né? Quem não souber. Não vou sair com um monte de PO, não. A gente já trabalha o dia inteiro com a PO, concorrente, não trabalha o dia inteiro com ela, vou sair com PO. Mas na hora até do ir no cinema, você já tem uma visão diferente, você já comenta diferente. Não vou fazer negócio de network, isso é besteira. Não é besteira. Network é muito importante dentro do mundo das POs e fora dele. Com certeza. Network é sempre muito importante porque ele te propicia isso, de você E observar oportunidade, muitas vezes a chave para você subir de nível, para você angariar outras oportunidades, está na mão de outras pessoas. E se você se fecha, né, se enclausura, um por medo de concorrência, um por medo de não saber, né, se comunicar ou se posicionar, você está fechando muitas portas, provavelmente. Com certeza. Eu diria que sempre está na mão de outra pessoa. Eu acho que sempre a sua chave está com o outro. Sim. Até para nos obrigar a nos conectar, porque somos todos um, e a gente precisa se conectar. E é sempre através do outro que você se descobre, olhando o outro. Que a gente falou antes, não é cópia. Mas aquilo é uma inspiração. Falam muito, né, em marketing de conteúdo. Você copiar o outro. Você copia o outro quando você faz a mesma dancinha. Você copiou, né? Porque afinal de contas é uma copia e cola ali. É uma coreografia lá. Mas você pode se inspirar em várias coisas que o outro está fazendo e trazer aquilo para sua vida. Às vezes uma palavra, numa conversa, uma palavra que a pessoa fala, você fala, nossa, caiu a ficha do que eu precisava, era isso que eu precisava ouvir. Então assim, não se fechar, não, isso eu não gosto. Não, gente, não gosta por quê? Você acha que isso não te traz alguma coisa, mas pensa melhor e tal. Porque você abrindo a sua visão, nossa, e a sua ambiência, então, aí que você muda completamente o resultado. Aparece oportunidades que você jamais imaginou que iam aparecer. Verdade. Meninas, gratidão. Nossa, só gratidão, viu? Quero, assim, mais uma vez
super agradecer por tanto transbordo, compartilharem tanto, viu? Tenho certeza que todo mundo que tá nos assistindo já tá com gostinho de quero mais, né? Infelizmente, a gente, né, devido ao tempo, mas, assim, quero desejar muito sucesso. Cada vez mais, viu? Obrigada, que vocês possam obrigada. transformar Igualmente. cada vez mais lares, famílias, onde houver ali o toque de vocês, tenho certeza que, né, essa transformação que a organização proporciona vai chegar, tá bom? Amém, Muito obrigada. obrigada, muito obrigada, viu? Imagina. E, assim, vocês querem alguma consideração final? Eu acho que é mente aberta. Né? Mente isso aberta como empreendedor, principalmente, que a gente sim precisa ter essa consciência até de ter entrado num mercado de organização e tudo que a gente faz vai influenciar nesse mercado. Verdade. Quando você se desvaloriza, mais do que estar se desvalorizando, você está desvalorizando um mercado. Verdade. Quando você não se posiciona, não sabe explicar para o cliente ou faz algum erro nisso, é natural, você só errou, corrige. Isso. Mas quando você não quer se corrigir, aí você está complicando, não é só você, é todo mundo. Entendeu? Então, precisa ter essa consciência de profissional, de empreendedor e de PO, claro, que aí tem os passos do planejamento mais específico. Mas como empreendedora, uma visão aberta. Maravilha. Ana, Marta, por favor, compartilhem o Instagram de vocês, já deixar aqui para as meninas seguirem esses profissionais que são, assim, referência. Né? Fala aí, Ana. O meu Instagram dos projetos é a Casa Premium. @Casa Premium. @Casa Casa Premium. Embaixo. E o meu, que eu faço mentorias e ajudo as meninas, é o @Ana Flávia Furlan. Perfeito. E o da Marta? O meu é @Marta Tereza Organizer, com S, Tereza. E eu tenho POs empreendedoras também, que é um projeto aí que tá engatinhando ainda. Mas a gente vai chegar lá. É isso aí, gerando uma comunidade. Maravilha. Então, ó, meninas, esse é o nosso episódio de hoje. Espero que tenha agregado aí um pouquinho mais na sua jornada. Lembrando, se você ainda não é inscrita aqui no canal, né, do YouTube, da Vem Cá Organizar, clica nesse botãozinho em inscrever-se, né, pra você conseguir estar sempre aqui ligadinho em todos os episódios, nas nossas entrevistas, tá bom? Aqui no podcast, todo o conteúdo que a gente disponibilizar. Não deixa de se inscrever, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo e vem cá organizar. Tchau, tchau!